Olá, turma! Vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Olá, turma! Hoje nós iremos falar sobre o descritor D3, inferir o sentido de palavra e expressão. Iremos corrigir a atividade da semana passada, certo? As duas questões que eu passei semana passada. Então, vamos comigo iniciar nossa aula de português de hoje. Bem, semana passada eu passei as duas questões da atividade 18. Uma questão num dia e outra questão no outro. E passei o quê? Passei a questão exemplo para a leitura. Então, vamos ler aqui a questão exemplo. Inferir o sentido de palavra ou expressão. Caro aluno, os textos nem sempre apresentam palavras ou expressões em sentido literal, ou seja, tal como está no dicionário. Muitas vezes, elas estão no sentido conotativo, ou seja, no sentido figurado. Para compreender o sentido figurado de uma palavra ou expressão, é necessário analisar o contexto no qual está sendo utilizado. O uso do sentido figurado é muito comum na literatura e nas propagandas e anúncios. Para que você compreenda a linguagem conotativa, figurada, é preciso que identifique não apenas a ideia, mas também que leia as entrelinhas, ou seja, procure compreender aquilo que não está explícito no texto. Isso exigirá de você uma interação com seu conhecimento de mundo, recuperando em sua memória informações que você tenha sobre o tema apresentado no texto. Dessa forma, você será capaz de compreender o sentido global do texto, quando a palavra ou expressão está em seu sentido conotativo figurado. É necessário, muitas vezes, inferir o seu significado. Inferir significa realizar um raciocínio com base em informações que você já possua, para então se chegar a informações novas que não estejam explicitamente marcadas no texto. Para que isto fique claro, observe a questão a seguir. Então, inferir o sentido de palavra e expressão, o que é basicamente? É compreender o sentido daquela palavra. As palavras, elas podem ter significados diferentes de acordo com o contexto. Lembra do exemplo do pneu? O mosquito, da charge do pneu, o mosquito fala do pneu do automóvel, a roda. Já a mulher fala do pneu o quê? Gordurinhas. Então, usaram a mesma palavra pneu, mas só com sentidos diferentes. Um é o sentido conotativo, o sentido imaginário, o sentido não convencional, o não real. E já o outro é o sentido real, o sentido do dicionário, o significado real dele. Então, o que é isso? O que é inferir o sentido de palavra e expressão? É compreender quando essa palavra está sendo empregada no sentido conotativo ou não e identificar. Vamos lá. O galo de briga e a águia. Dois galos estavam disputando em feroz luta o direito de comandar o galinheiro de uma chácara. Por fim, um pôs o outro para correr. O galo derrotado afastou-se e foi se recolher num lugar sossegado. O vencedor, voando até o alto de um muro, bateu as asas e, exultante, cantou com toda a sua força. Uma águia que pairava ali perto lançou-se sobre ele e, com um bote certeiro, levou-o preso em suas poderosas garras. O galo, derrubado, saiu do seu canto e daí em diante reinou absoluto livre de disputa. Moral da história: o orgulho e a arrogância é o caminho mais curto para a ruína. Então, uma águia que pairava ali perto lançou-se sobre ele com um bote certeiro. O que quer dizer isso, bote certeiro? Quer dizer que é um ataque sem erros, golpe inesperado, manobra surpresa ou queda desastrosa. O que você acha? Se você disse que era ataque sem erros, esse aqui, o ataque sem erros, você acertou.
Vamos conferir se é esse mesmo? Olha. Bote certeiro, ataque sem erros. Como é que identifica isso? Pelo contexto da história. Então, vamos lá. Inicie essa atividade lendo o texto atentamente. Em seguida, leia o comando da questão. Observe que ela solicita que você compreenda o significado da expressão bote certeiro. O que é algo certeiro? Algo certo. E o que dizer bote? Bote aí, no caso, foi que ele foi sem medo e acertou em cheio. Então, nesse contexto, leia então as alternativas. Analisá-las com atenção, você perceberá que a alternativa correta é a A, pois, neste contexto, bote certeiro significa que a águia lançou um ataque sem erros ao galo. Agora é sua vez. Agora nós vamos para as duas questões da semana passada, corrigir elas. Então, vamos para a questão 2. Você precisa mesmo sair para comprar alimentos ou remédios, para trabalhar em serviços essenciais, para ajudar médicos se for recomendado, para passeio breve com o cachorro. Se você não se encontra nas situações acima provavelmente não precisa sair. Por você e pelos outros, fique em casa se puder. Então, vamos aqui para a questão. A palavra essenciais na frase para trabalhar em serviços essenciais. Você sabe o que significa a palavra essencial? Ela tem um sentido. Qual o sentido dela? O que quer dizer isso? Olha, ir para a escola essencial, comer essencial, trabalhar em serviços essenciais. O que é algo essencial? É algo fundamental, algo rápido, selecionado ou supérfluo. Rápido não é, selecionado não é. Você sabe o que é supérfluo? É algo besta, sem necessidade. Então, é algo, o certo é o que algo que é essencial. Se você colocou essencial, você acertou. O que quer dizer essencial? Algo importante. Para trabalhar em serviços essenciais, em serviços importantes que não podem faltar. Como? O quê? A gente só pode quem pode sair para trabalhar? Médico, certo? Policiais. Isso é algo essencial. Agora vamos para a terceira questão. Vamos lá. Vamos ver se vocês conseguiram fazer a terceira questão. Eu só queria uma casa autolipante. Será que é pedir demais? Olha a expressão da mulher. Eu só queria uma casa autolimpante. Será que é pedir demais? O que a dona da casa quis dizer ao afirmar que só queria uma casa autolimpante? Ela quis dizer o quê? O que é que vocês colocaram? Se você colocou que a mulher quer uma casa que se limpe só, uma casa que não dê trabalho de limpar, que ela limpe automaticamente, você acertou. Se você colocou isso, você acertou. Então, você compreendeu o que é o descritor D3. O que é o descritor D3? É interpretar essas palavras, o significado dessas palavras. Essa palavra, ela tem que significado nesse contexto? Ela tem que significado? Qual o significado dela? O significado autolimpante, algo que se limpa sozinho, que não dê trabalho de limpar, limpe automaticamente, certo? Então, o que é o descritor D3? Inferir o sentido de palavra ou expressão. É identificar qual o significado daquela palavra de acordo com o contexto. Se você colocou que é uma casa que se limpa automaticamente, que ela não dá trabalho de limpar, que ela limpa sozinha, você acertou. E por hoje é só, certo, gente? Corrigimos o descritor D3, espero que você tenha compreendido. Que é o sentido conotativo, gente. Conotativo é o sentido que não é real, não é convencional, é o imaginário da palavra. Já o que é o sentido denotativo é o sentido real, o sentido próprio, o sentido do dicionário da palavra.
certo? Então, o que é o descritor D3? É identificar o significado dessa palavra de acordo com o contexto. E a aula de hoje terminou. Espero que você tenha compreendido o descritor D3, certo? E amanhã nós continuamos. Hoje não tem atividade. Hoje somente a correção. Amanhã nós continuaremos a nossa aula. Tchau, tchau, turma!